Falávamos ao Chico, de criaturas enfermas que anseiam por vê-lo, e abraçá-lo, e de outras que, para o mesmo fim, têm logrado vê-lo, e realizam sacrifícios indescritíveis jogando com a própria vida e quase desencarnam em plena sessão do Luiz Gonzaga. E o psicógrafo de Parnaso de Além-Túmulo conta-nos. Há tempos, numa sessão do Luiz Gonzaga, quando estávamos psicografando, e na fase final, observei que um irmão na assistência trazia o coração por um fio. Tratava-se de alguém, residente em Belo Horizonte, que viera ver-me, se bem que se achasse gravemente enfermo. Apelei para o bondoso Emanuel, para que não deixasse o querido companheiro desencarnar ali, em plena sessão, o que iria trazer certa emoção para os presentes, e, talvez, motivos para os adversários do espiritismo culparem-no como causador de tudo. Observei que os caros mentores, à frente meu guia, começaram a medicar o irmão enfermado. Terminada a reunião, foi o mesmo amparado pelos companheiros da terra e do espaço para gare da estação local. Quando lhe transpunha a roleta, caiu fulminado por uma síncope cardíaca, e desencarnou. Os irmãos do alto, deram-lhe assistência e evitaram-nos possíveis e graves complicações. Lembrou-nos mais, de que uma nossa conhecida e prezada consoror, Dona Noêmia Nova, esposa do nosso confrade Amadeu Nova, parente do confrade Flávio Pereira, residentes no Rio, comparecera em Pedro Leopoldo, gravemente enferma, com o coração também por um fio. Hospedara-se na residência de nosso caro Ataliba Alves Sobrinho. Assistiu às sessões do Luiz Gonzaga, durante umas 4 vezes. E o Chico sempre ali observar o coração suspenso apenas por um fio. E a orar, com fervor, junto aos mentores, para que a cara irmã não desencarnasse na sala de sessões do centro. Felizmente, regressou ao Rio, satisfeita por haver conhecido e abraçado Chico, e, um dia depois, desencarnou, feliz. Como não deve sofrer o nosso abnegado médium? Vê e sente coisas que, nem sempre pode contar. Tem de calar-se, orar e esperar que da misericórdia infinita de Deus venha o socorro, algo que faça com que todos que ali cheguem, saiam aliviados, contentes, esclarecidos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo no coração. E, graças a Deus, sempre o tem conseguido. Um irmão, residente em Pedro Leopoldo, encontrava-se com o Chico, à beira do caminho da fazenda Modelo, vez por outra. Era um obstinado. Como que procurava o médium, para lhe experimentar a paciência. Não acreditava na reencarnação, e apresentava seus argumentos ilógicos. E atrás deste, outros assuntos vinham à tona, obstinando-se o nosso irmão nos seus pontos de vista incoerentes. O Chico, humildemente, lhe explicava o erro em que insistia, e, principalmente, o de não querer esquecer mágoas, e perdoar seus adversários, que ele mesmo os arranjava com sua teimosia irreverente. Os conselhos, a paciência entremostrada, nada convencia o inveterado birrento, que tinha lá seu modo diferente de ver as coisas, e assim ficava, e com isto experimentava os nervos de seus irmãos de trabalho. Um dia, já cansado de ser tentado, e, entrevendo no encontro provocado, um abuso, disse-lhe o Chico, séria e amorosamente. Sabe de uma coisa, vim pelo caminho pensando em você, e desejando-lhe um bom remédio, isto é, uma reencarnação na qual tenha uma progenitora bem brava para lhe dar, de quando em quando, umas boas chineladas, a fim de deixar de ser tão teimoso com as coisas santas. O desejo correcional fez sorrir o irmão obstinado, que acabou sentindo-lhe a sinceridade, e deixando de ser teimoso e estorvo no caminho do querido médium. Este caso contou-nos o irmão Manuel Diniz. De quando em quando, em alguns centros espíritas, onde vamos falar das lições de Jesus, observamos médiuns, bem orientados, recebendo mensagens assinadas por Allan Kardec. Ficamos em dúvida lembrando que, em obras póstumas, do codificador, há uma amorosa advertência de um de seus guias lembrando-lhe o aproveitamento do tempo na conclusão de suas obras, e de que, como fora previsto, seu desencarne estava próximo, e queria ficar no espaço cerca de 40 anos para, depois, voltar à Terra, e completar sua missão junto ao Espiritismo. Verificando o ano de seu decesso, 1869, deveria estar entre nós, mais ou menos, entre os anos de 1909 e 1910. E, segundo ouvimos de uma vez, de Manuel Quintão, quando entre nós, Allan Kardec dera na Federação Espírita Brasileira, sua última comunicação em 1902.
Daí, por diante, silenciara. Como explicar as mensagens assinadas com seu nome? Talvez, justificamos, sejam de seu representante, alguém credenciado, preposto ao seu valioso trabalho. Porque ele, Kardec, ou deveria estar entre nós, ou em esferas mais elevadas, em serviços de grande relevância espiritual, incapaz, pois, de se revelar a não ser através de terceiros. Se não, porque não tem dado sua presença pelo nosso querido médium de Pedro Leopoldo, de uma feita, sozinhos com o Chico, pedimos-lhe uma explicação. E o médium humilde, primeiramente, mostrou-se surpreso, meio contrariado com o grave assunto. Depois, sorriu e respondeu-nos. Deve ser outro Kardec, pois não tem aparecido por aí, tantos Andrés Luizes e Emanuéis. Ficamos satisfeitos com a explicação recebida, que, desta maneira, não deixa os recebedores das mensagens em situação delicada. Vale dizer que esta é uma explicação pessoal do médium, porque, em novembro de 1957, um grupo de irmãos da França, em nossa presença, entrevistando, sem antes de haver submetido as perguntas à sua aprovação, a respeito do assunto em causa, pediu-lhe que ouvisse seu guia, e ele, assim se ouve. Nossos mentores espirituais até hoje não têm tocado no assunto. Talvez, algum dia, o façam. O Manuel Pereira, amigo de muitos anos do Chico, contou-nos também vários lindos casos, e pediu-nos apenas que publicássemos este. Um confrade de São Paulo foi a Pedro Leopoldo para ver o famoso médium. Encontra-o numa esquina de rua, no meio de muitos irmãos do Rio e de Belo Horizonte. E, abraçando, realça-lhe, em altas vozes, os dons mediúnicos, comparando com anjos e apóstolos. O Chico ouve-o apiedadamente, complacentemente, chorando por dentro, e, numa atitude de quem ora em silêncio, para livrar-se do veneno das lisonjas, com a certeza de quem já traduziu int descendidos gregos, respondeu-lhe: Eu sou, um verdadeiro sapo, que traz às costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas, para possuir, constantemente, tem que sofrer com a cera derretida, que lhe cai sobre a pele, queimando-a, como a lhe recordar, de que é preciso andar com cuidado, e sem vaidade, se quiser chegar ao fim da jornada. Os irmãos presentes deixaram de rir, e entenderam o que seja a tarefa mediúnica a serviço de Jesus. Observaram mais que o psicógrafo pedro-leopoldinense é, de fato, um instrumental mediúnico seguro e humilde, por onde o Pai do Céu nos vem enviando, de forma mais compreensível e inédita, os ensinos de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E que nem todos os irmãos, esclarecidos pela terceira revelação, aprendem com que sacrifício o Chico realiza sua tarefa e quantos esforços faz para se manter de pé, no clima das incompreensões, dentro da luta com as tempestades, os coriscos, os trovões das lisonjas, dos elogios, de todas as experimentações, e conseguir atender aos imperativos sagrados da sua missão junto ao grande incompreendido, e ainda pouco conhecido, que é Jesus. Antes da sessão do Luiz Gonzaga, alguém comentava o desencarne de um parente e o Chico pergunta-lhe: ele viu a morte? Todos se entreolharam sem saber o que responder. Perguntamos-lhe então, meio curiosos: que quer dizer, Chico, ver a morte? Responde-nos o bondoso médium: é saber o enfermo que vai morrer. Partirá assim mais preparado para despertar, na espiritualidade, sem outras ilusões. Falamos-lhe do nosso querido progenitor, cujo decesso se dera 5 de maio de 1955, e que, dias antes de partir para o além, tinha a intuição de sua morte, e a recebeu serenamente como serenamente vivera. Sim, concluiu-nos o Chico, terá sempre uma boa morte, quem possuir uma consciência boa, pura, sem remorsos de haver malbaratado a bênção do tempo. E ficamos a nos lembrar, dando razões ao querido Padre Germano, quando afirmava: é preciso viver bem, e no bem para morrer bem, ver a morte, e ter um feliz despertar na espiritualidade.